Estamos já no terceiro domingo da Páscoa, meu irmão, minha irmã. É o domingo 18 de abril. E a nossa leitura orante, as nossas atenções se voltam na nossa leitura orante para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Como sempre, a leitura primeiro, em seguida, então a leitura e explicação para depois dedicarmos-nos à oração. Os discípulos de Emaús narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Tocai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como, por causa da alegria, não podiam acreditar, ainda permaneciam surpresos. E então ele lhes disse: "Tendes o que comer?" Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou-o, então, e comeu-o diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso." Eis aqui, meu irmão, minha irmã, a palavra deste terceiro domingo. A palavra do Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa. Vamos lá. Eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Eles quem? Se recorda bem, meu irmão, minha irmã, os discípulos de Emaús, tendo reconhecido Jesus na fração do pão, viram-no, encontraram-se com o ressuscitado, viram, eles desciam para Emaús, fugindo de Jerusalém, aquele lugar de tantos fracassos. As maiores decepções que poderiam ter pensado lá se verificaram e atingia diretamente a eles. Mas, encontrando-se com o ressuscitado, voltaram a Jerusalém à noite. Voltaram para o lugar de onde queriam se afastar e fugir, para dizer: Jerusalém não é um lugar da morte do Senhor, é lugar também da ressurreição e da vitória. Nós ouvimos na fração do pão. E aí
enquanto eles ainda narravam, o Senhor, Ele próprio, se apresentou no meio deles. A comunidade ideal de discípulos é aquela que tem no seu centro o ressuscitado. O evangelista não afirma simplesmente apresentou-se junto a eles ou dentre eles, entre eles, no meio. Não é pura casualidade o uso dessa terminologia. É exatamente para dizer a comunidade se reconstrói lá onde o ressuscitado é o centro. Estamos falando do texto, da palavra do Senhor em tempos pascais. A paz esteja convosco, é a saudação habitual, e eis os discípulos que pensavam ver, aqui está traduzido, ver um espírito. Traduções melhores, mais apropriadas, mais adaptadas ao caso, diriam, pensavam ver um fantasma. O evangelista, ele escreve para leitores de origem e de cultura grega. Na filosofia e no pensamento, na antropologia grega, a pessoa humana é separada, unida sim, mas numa dúplice dimensão. Corpo, matéria, associado, espírito, corpo mortal. Alma, ou espírito, não é a mesma coisa, mas aqui para a nossa explicação basta, é imaterial. Esta não morre. E então, facilmente, pensavam que pessoas que tinham morrido já se reapresentavam ou eram vistas. Na literatura grega há muitos escritos, de Ulisses, por exemplo, que fala de espíritos dos mortos que se reapresentavam em forma fantasmagórica, e muitos escritos de Ulisses, mas mencionei este, há muitos outros. O evangelista pretende que o seu leitor se convença. Não é um fantasma, não é uma visão sonhadora que partiu de mentes perturbadas face aos desapontamentos que tinham vivido. Por isso, porque estáis perturbados? Por que essas dúvidas em vossos corações? O evangelista pretende que o seu leitor de qualquer época perceba ou ofereça sua adesão ao testemunho dos discípulos. Olha como termina o Evangelho. O texto de hoje, versículo 48, vós sois testemunhas disso. Também porque, se está vivo, eis o questionamento, porque não se apresenta novamente só para aqueles primeiros? Toquem-me, entendam, um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. É o contexto da cultura grega, muito afeiçoada a este dualismo, a visão da pessoa, do homem, dois horizontes, duas faces, digamos assim, material, corpórea e a imaterial, também chamada de espiritual entre muitos deles. Mostrou-lhes as mãos e os pés. Podemos imaginar logo que mostrou a mão, os pés. Sim, mas a mão, naquele ambiente, significava as ações, tudo o que Jesus fizera. Os pés, comportamento, o caminho percorrido, o comportamento expresso, a simbologia da época, assim apontava.
não foi só um corpo que ficou vivo, mas as escolhas do próprio Senhor e as palavras e ações que Ele pronunciou e ações que praticou. É a história de Jesus que está viva e ressuscitada, é a sua pessoa, não apenas suas ideias. E mostrou-lhes as mãos e o lado e os pés, perdoe-me, e depois era preciso que se cumprisse tudo. Era preciso. Quem decidiu que era preciso? É uma decisão de quem? Aí entra um uso verbal muito frequente, no Evangelho de Lucas, bastante frequente, digamos assim. Era preciso que festejássemos, fizéssemos festa, porque esse teu irmão voltou e estava perdido. Zaqueu, desce depressa, pois é preciso que hoje eu me hospede em tua casa. Ou então Jesus começou a dizer a eles que era preciso ir a Jerusalém. Era preciso que o Filho de Deus entrasse até na casa da morte. O túmulo é a casa da morte. Pelo caminho da cruz, era preciso que os leitores de qualquer época compreendessem que Deus não quer mostrar seu poder, mas suas ações de onipotência, embora seja onipotente, mas quer mostrar em Jesus o seu amor. De fato, é Lucas que destaca que na hora da morte, Jesus orava, estando crucificado melhor, Jesus orava pedindo: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Era preciso mostrar quão grande é o amor de Deus. Podem até assassinar o Filho de Deus, mas não podem impedir que Ele perdoe até naquela hora. Foi isso, era isso que o evangelista queria dizer aos seus leitores de origem grega, que não foi um fantasma que ressuscitou, não foi apenas visão de alguém desapontado ou iludido, ou talvez que estivesse a fantasiar com um sonho que não se realizou. Não, não é uma questão psicológica, é uma experiência real e vivida. Ele está vivo, Ele esteve entre nós, Ele nunca nos deixou, nem mesmo quando mergulhou na casa da morte. Foi até lá para tirar todos os que por ela estariam potencialmente tiranizados. A vida vive e o Senhor está vivo entre os seus, no meio dos seus. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, segunda parte da nossa leitura orante, terceiro domingo, 18 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Lucas 24, 35 a 48. Antes, porém, preparando nossa interioridade, queiramos nos recolher em uma posição que favoreça a concentração e a quietude. Os olhos fechados favorecem aqui o comportamento introspectivo, a superação de distrações, aqueles ruídos interiores que impedem-nos de um encontro com o Senhor.
Vamos respirar lentamente uma primeira vez. Isto, sentindo a respiração, não acelere o processo respiratório. Bem calmo, muito calma. Sentindo o ar que entra, que infla os pulmões. Vamos sentir o coração a bater no nosso peito. Concentrados ainda, vamos tentar sentir os pés, a parte inferior dos pés, a parte de baixo dos pés. Nenhum ruído, nenhuma voz, nenhuma imagem, apenas sentir os pés. Mantenhamo-nos assim, respiremos ainda uma vez. Muito calmos, em paz, sem pressa, tentando sentir o sangue a percorrer as vias arteriais, os caminhos venosos e um movimento que antes do nascimento começou e ainda não cessou. A circulação sanguínea, imagem física de uma vida que não é apenas física. E agora vamos juntos, eu e você, pedir ao Espírito de Deus. Ajudou, estava lá, moveu a inteligência, os encantos e a capacidade redacional do evangelista para que escrevesse. Que o mesmo Espírito de Deus venha participar da leitura e mova-nos à leitura. Que a palavra viva, pronunciada pelo evangelista e por ele escrita, seja viva também na nossa mente, na nossa inteligência, pelos nossos afetos seja compreendida. Oração em silêncio. Vinde, Espírito Santo. Vinde participar deste momento orante. Vinde iluminar minha inteligência e minha capacidade de amar, para que toda a minha liberdade esteja atenta à Tua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos imaginar aqueles discípulos de Emaús contando aos outros 10 ou aos outros 9 os acontecimentos havidos no caminho daquele homem que se apresentou, que caminhou com eles, que na fração do pão se fez conhecer, que eles reconheceram. Estão eufóricos para contar que não foi nenhuma fantasmagoria. Estão eufóricos para relatar que foi uma experiência absolutamente nova. Os outros 9 ou 10, hesitantes quem sabe, vacilantes em convencer se é possível. E lá naquele ambiente, é de noite, uma sala ampla talvez, não havia energia elétrica, a luminosidade era à base de velas. Quem sabe até um ambiente a cheirar fumaças. Era assim naquele tempo. Pois bem, mas eufóricos. Uns duvidam, os dois afirmam e reafirmam, e o Senhor lá. Por onde entrou, como entrou, agora não depende mais dos limites das leis físicas. É o ressuscitado. Vamos tentar observar o espanto, a perplexidade, os olhares fixos daqueles discípulos, contemplando
talvez verificando se estão acordados. Eles, é verdade, é um fantasma. Alguém, ele pede peixe, alguém leva um pedaço de peixe, ele come. É ele. Depois, o Senhor lhes explica, era preciso que se cumprisse tudo, da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos. E eles começam a recordar que aquele que eles têm por fantasma, talvez, começam a associar as palavras dele com aquelas outras, antes da ressurreição. Os gestos são iguais, tudo é o mesmo. Não se trata de um corpo que saiu do túmulo, pura e simplesmente. Trata-se da vida de Deus que tentaram eliminar lá na cruz e desde lá jorrou abundante e está aí para dizer, era preciso para que o perdão chegasse a todos. Vós sois testemunhas. Eles ouvem isso. Não entenderam quando falara de cruz. Eles nada percebiam outrora. Quando o assunto era a cruz, o alcance daquelas frases. E começam a entreolhar-se e a convencer-se. E ouvem. Está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar. E em seu nome fosse proclamado o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. Aqueles discípulos provavelmente começam a recordar, terão que reconciliar-se para daí anunciá-lo como caminho de ressurreição e de paz e de reconciliação. Tiveram momentos de conflito eles, entre si. Foram dias muito confusos e difíceis os que antecederam aquele encontro. Desorientações. Teriam pensado que o Senhor os enganara ou os abandonara. Tinham medo. Eram limitados. Parecia-lhes demais ter fé. Mas agora ouvem. É para testemunhar, é para falar, é para proclamar, é para que aqueles que estão sem esperança voltem a crer, a sonhar, a partilhar a vida. E agora estou eu lá. Eu que vivo em tempos de pandemia, que perguntei ao Senhor por que tudo isso. E Ele em silêncio. Perguntei por que tantas mortes e tantas lágrimas. E vi mais o crucificado sem o ressuscitado. Que contemplei a cruz, mas contemplei a mais naquela dor que ela poderia fazer lembrar e menos naquela vitória que ela estava a garantir. Eu vejo tudo aquilo, inquieto-me, e o Senhor me olha. E volta a repetir, a paz esteja contigo. Era preciso que acontecesse tudo isso para que conhecessem a grandeza do amor de Deus. E nestes tempos de pandemia, como é que o amor de Deus, há amor em tanto sofrimento? Talvez eu pergunte isso para o Senhor. Talvez eu gostaria de falar ao ressuscitado que não consigo compreender tudo isso. Talvez eu tenha revoltas comigo, mas Ele ouve a minha dor
E depois vai dizer: era preciso que se cumprisse tudo. Abriu-lhes a mente. Que o Senhor venha abrir-nos a mente e perceber sua presença nesses tempos tão contraditórios. Mostrar as mãos e o lado. Talvez Ele queira não responder, mas só mostrar as mãos e o lado, para que o contemple. E diga a Ele que não entendo tanta dor para a humanidade, mas que quero compreender e acolher o seu amor. E a resposta virá com a experiência e a sabedoria. Mas agora eu quero dizer a Ele que quero olhar o presente e o futuro com os seus olhares de ressuscitado. É a hora de eu lhe falar.